como é ser pastoreado por uma pessoa, querendo ou não, relevante no meio gospel, que é a pastora Fernanda Brum, e como é ser pastoreado por ela? Amém. Excelente pergunta. Eu costumo falar que antes de chegar na IPAM, né, eu conhecia de fato, porque tanto o pastor Emerson como a pastora Fernanda são relevantes, são bem famosos nesse meio. E eu já tinha uma certa admiração realmente nas músicas, porque de fato no início da conversão e na caminhada tem algumas músicas que de fato sustentam a gente, né? Justamente a influência da arte. E no momento que a gente realmente caminha mais próximo, que aí a gente sabe de fato quem é quem. E eu sou testemunho que eu falo que eu admirava antes, de fato, quando eu estava um pouco distante, assim, e hoje que eu faço parte, de fato, da liderança da igreja, eu divido mesa, e eu que eu escuto, e que eu falo, e que, de fato, posicionamentos, de fato, é muito grande, é muito recompensador. E a gente cresce bastante com isso. Porque, de fato, eles estão num nível de exposição muito alto. Coisas que eu particularmente não estou. E como é difícil, numa cultura onde os famosos são endeusados, como é difícil você ser crente de fato e você pregar a palavra de fato. E aí eu destaco agora eles dois que já têm quase 30 anos de caminhada e não é para qualquer um. O quanto de renúncia eles já fizeram. Quantas de decisões que eles já fizeram. Qual o preço que aí muitas vezes a gente não tem ideia do preço que é pago. Né, pastor? Verdade. A gente não tem ideia o que 30 anos traz de coleção de preço que é pago, de renúncia o tempo inteiro, de não o tempo inteiro, de como é que eu vou falar assim, não é nem brigas, mas discordâncias com a gravadora. Porque a gravadora, de fato, ela que está por contrato, ela tem uma influência grande em cima de você. E quanto que você tem que, de fato, perpetuar, porque, antes de tudo, seu relacionamento com Deus não é comprometido. E, além disso, nós também temos que entender que a fama, o famoso, para o Senhor não é problema algum. Ao contrário, outras pessoas vêm até eles. Seja famoso, porque muitas vezes famoso procura famoso. E a gente tem que saber trabalhar isso. Por quê? Porque é o meio onde se vive. Sim. Não é verdade? Sim. Então, Marcos, você falou uma coisa interessante. E aí a gente estava falando um pouco, né, antes, que no meio que você está, você influencia. Então você tem que fazer parte do grupo. Existe uma expressão que o pastor Emerson sempre fala, e que eu gravo, que a gente tem que viver sob a ótica da arte da garça. Não sei se vocês já ouviram falar. Nós temos que estar no meio do lamaçal sem se sujar. Porque, infelizmente, o mundo é assim. Então, a fama traz isso. Pessoas que você olha para um lado e você vê realmente nos bastidores as coisas acontecendo. Mas você tem que estar no meio. Por quê? Porque se você não estiver no meio, você não consegue influenciar. É verdade. E você não consegue pregar. E você não consegue viver. E você não consegue fazer o que você foi chamado para fazer. Então, de fato, é uma grande honra, respondendo mais diretamente, essa caminhada. E é impressionante como eu e minha casa, nós aprendemos de fato com essa família de uma forma geral. Show de bola. Show de bola. Hoje lá eu sou membro dessa igreja também, posso compactuar com o mesmo pensamento. Não vivo assim à mesa, mas já tive uma experiência. Eu contei até no dia que o Fábio teve aqui. Quando eu estava com a minha família lá em transição para passar para a igreja, o pastor Emerson desceu do púlpito depois de pregar. Eu passei por ele, eu estava vindo do banheiro, ele veio. Aí, né, foi no impulso. Eu falei, pastor, não perde essa simplicidade, não. Ele olhou para mim e falou assim, se eu perder, a culpa é de vocês. Vocês têm que me cobrar isso. Eu falei, rapaz, o negócio é de verdade, o negócio não é de mentira. Mas são bênçãos mesmo. A igreja é bem saudável. A maioria das pregações que tem lá, minha opinião, tá? Não se prega mais por aí, tá bom? O que é pregado lá naquele púlpito, muitas igrejas já não pregam mais. Infelizmente, com dor no coração eu falo isso. Deveria ser o contrário, mas... Big Boy, por que